escondi, Senhor. Guardada no meu coração. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Fique agora com a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, meus amados ouvintes do programa Deus do Impossível, você ouviu aí um trecho de um louvor, juntamente com a cantora Cassiane, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Essa é a mensagem do salmista Davi, dizendo, e eu queria aproveitar esses minutinhos que nos restam para trazer uma palavra ao seu coração. Está registrada lá em João, no capítulo 8, no verso de número 31, que diz assim, e Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Jesus disse, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Quando eu analiso uma mensagem como essa, Jesus está dando aqui algumas condições para que a pessoa venha a ser verdadeiramente um discípulo dele. E uma das coisas disse assim, que para ser um discípulo tem que permanecer na sua palavra. A pessoa, para ser um discípulo de Jesus, tem que permanecer em sua palavra. E nós vamos olhando aqui algumas coisas que Jesus falou a respeito com os judeus, e nós entendemos que os judeus tinham uma dificuldade para entender Jesus, obedecer tudo que Jesus passava para eles. E uma outra coisa que nós vemos na sua palavra, primeiro, para você permanecer, você ser um discípulo, você tem que andar na palavra. Inclusive, se nós vamos analisar, a palavra de Deus, ela sempre nos chama a atenção, porque ela se completa em tudo em que nós, que somos leitores da sua palavra, ela se completa em tudo. Quando você abre a sua Bíblia comigo, em João 8, ou João capítulo 13, na verdade, o verso de número 35, ele nos dá mais uma condição se nós queremos ser um verdadeiro discípulo dele. Primeiro é guardar a sua palavra, e depois lá, no capítulo 13, nós lendo a Bíblia, no verso 35, ele diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros.
Primeiro você guarda a palavra, anda na palavra, depois você traz a demonstração do amor. É amar uns aos outros. E depois, me recordo demais uma mensagem que ele diz, lá no capítulo 15, no verso 8, para que nós, se nós quisermos ser também dele um verdadeiro discípulo, que nós íamos dar fruto. Fruto. 3 condições. Se nós permanecermos na palavra, verdadeiramente nós seremos discípulos. Primeiro, nós temos que permanecer na palavra, amarmos aos outros e também darmos fruto. É uma das coisas importantes na vida de cada um de nós, é aprendermos com Jesus, amarmos como Jesus amou e também dar fruto. Qual é o fruto? Você, acredito eu, que você já é um arrependido, você já produz frutos dignos de arrependimento. João Batista, quando veio pregando no deserto da Judéia, ele veio pregando o arrependimento. Ele veio dando fruto. E nós, da mesma forma, devemos guardar a sua palavra, amar uns aos outros e também dar fruto. Até ontem mesmo, eu tive conversando com uma pessoa, quão difícil é o ser humano. Porque se nós formos pegar genealogia bíblica, desde o princípio da criação, nós vamos ver que quando Adão e Eva, eles tiveram filhos e filhas, vem multiplicando sobre a terra. Mas vieram tudo de uma família só. O ser humano, ele é carne e osso, ele é corpo, alma e espírito. Todos nós estamos na mesma ligadura, na mesma faixa etária. Nós temos sangue, somos carne, nós somos ser humano. Por natureza, deveria haver em nós o amor. Porque o amor, ele provém de Deus, ele vem de Deus. Mas qual dificilmente o ser humano, ele tem essa palavra amor. Mas para ser um discípulo de Jesus, você tem que obedecer a palavra. Você tem que amar o seu semelhante. Depois que você fizer isso, obediência da palavra, amor ao seu semelhante, aí você pode sair, pregar a palavra, porque você vai dar fruto. Porque Jesus, de certa vez, ele disse, como é que você diz que ama a Deus, se você não ama o seu irmão, seu semelhante que está diante de você? E tem muita gente falando isso aí mesmo. Não, irmão, eu amo. Mãe, você ama a Deus que não vê e não ama o seu semelhante que está diante de você? Nós temos que ter amor, independentemente de quem seja, irmão. E eu conversando com esse cidadão, ele baixou a cabeça. Porque tinha algumas coisas dentro dele que não conseguia perdoar. É o tal do perdão. Porque o perdão, o perdoar,
é diferente de remorso. Tem gente que não tem perdão, não perdoa, tem remorso. E isso é diferente. Quando você perdoa, você esquece, não lança mais em rosto. Então Jesus veio e ensinou os seus discípulos a lei do amor. Todos aprenderam? Não. Eles foram aprendendo com a vida cotidiana. Porque ainda depois da partida de Jesus, eles abandonaram tudo que estavam fazendo. E lá na frente, depois quando Jesus apareceu para eles, Jesus chamou a Pedro e disse: Pedro, tu me ama? E o Pedro disse que amava. Jesus perguntou a ele 3 vezes. Ele disse: Senhor, tu sabe de tudo. Então, o amor, ele não é da boca para fora. O amor, ele vem de dentro. Porque quando nós amamos, nós perdoamos. Quando nós amamos, nós abraçamos a causa. Porque o apóstolo Paulo disse que o amor, ele tudo suporta, tudo crê. É por isso que Deus, ele amou tanto a cada um de nós, que através deste amor, mesmo ainda nós sermos pecadores, o apóstolo disse, ele enviou o seu filho, nascido de uma mulher, no tempo da lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei do pecado. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que guardar a sua palavra, amar o seu semelhante. E depois, através disso, você dá fruto. Então, que essa palavra, ela fique guardada, cravada no seu coração. Em nome de Jesus. Quero orar por você, agora, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que amor é esse, meu Deus, que o Senhor tem, que enviou o seu Filho único e unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ó Deus, obrigado por este amor imenso, por nós ainda sendo pecadores, mas o Senhor prova o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz. Obrigado, Senhor. E através dele nós temos que pregar este amor e também dar fruto. Ó Deus, que venha permanecer em nós, Senhor, este amor, assim como do teu Filho Jesus Cristo, para com todos, independentemente, Senhor, do credo religioso, das atitudes humanas, no nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós queremos aqui agradecer a todos que participaram conosco do programa Deus do Impossível. Se Deus permitir, quinta-feira, a partir das 18 horas, pastor Pedro Martins, com período de oração. Sábado, missionário Nilceia, juntamente com ela, sua equipe. E aos domingos, o presbítero Marcelo José, novamente, juntamente com o meu companheiro, meu amigo Marcelão. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa tarde de salvação.